Olá, alunos, tudo bem? Nessa videoaula eu quero apresentar para vocês algumas características da formação do continente africano. Eu vou apresentar aqui algumas características da influência europeia quando colonizou o continente africano, mas também algumas características atuais desse continente tão complexo e tão importante de se compreender. Eu dou como título dessa aula O Mundo Quer a África, não os africanos. Por que será? Você vai entender daqui a pouco, tá bom? Primeiro, eu apresento para vocês dois mapas da paisagem natural do continente africano. Vocês podem perceber no mapa sobre climas que o continente africano ele tem um predomínio de climas quentes. Observe a linha do Equador cortando o continente africano ao meio. Uma parte no hemisfério norte, outra parte no hemisfério sul. A partir da linha do Equador, vocês podem perceber que se encontra no continente africano o clima equatorial, o clima tropical, são climas quentes e úmidos, e que, devido a isso, vão apresentar vegetação abundante, como florestas, como você pode perceber no seu mapa de vegetação, que está sendo mostrado aí na videoaula. Mais ao norte ou ao sul do continente africano, nós teremos outros tipos climáticos, como o clima desértico, a presença de correntes marítimas frias, ser uma zona de alta pressão e até mesmo a presença de relevo podem justificar a presença de deserto. Lembrando vocês que deserto é a falta de chuva, não é temperatura. Também percebemos o clima semiárido, com chuvas irregulares, o clima mediterrâneo, que tem a tendência de chover mais no inverno do que no verão, com vegetações arbóreas, vegetações menos desenvolvidas do que uma floresta, por exemplo, e o clima de montanha. Podemos perceber que há uma intensa relação entre clima e vegetação, e que, a partir da linha do Equador, o clima no continente africano, eles vão se repetindo em uma mesma sequência. Vamos continuar. Nesse momento, eu apresento para vocês um mapa do continente africano de sua divisão cultural. Uma divisão, inclusive, baseada em seu processo histórico de ocupação da população árabe ou até mesmo da colonização europeia. Vocês podem perceber ao norte do continente africano a região que chamamos então de África do Norte. E essa parte verde que vocês podem perceber é o que chamamos de África subsaariana. São as nações que estão ao sul do deserto do Saara. Vou apresentar aqui as principais características dessas duas grandes regiões do continente africano. A África do Norte é o que nós chamamos de África branca. A maioria branca, de etnia árabe, predominantemente a religião islâmica. A África do Norte, países como Egito, Tunísia, Líbia, Marrocos, por exemplo, possuem atividade agrícola mais próxima ali do litoral. São países dependentes da produção do petróleo, como a Líbia, a Argélia e o Egito, por exemplo, e possuem algumas indústrias mais tímidas, como a indústria têxtil, por exemplo. Parte do combustível fóssil que é explorado nessas nações são exportados para o continente europeu, como vocês podem perceber nesse slide. Uma outra coisa importante a considerar na economia na África do Norte é a sua atividade turística, devido às questões históricas que envolvem aquelas nações, como o Egito, que nós falamos sempre das pirâmides, estudamos sempre sobre o Egito Antigo. Tudo isso é um atrativo turístico que ajuda na economia dessas nações. A África subsaariana acaba sendo um conjunto de nações, em sua maioria, mais pobres do continente. É um continente de maioria população jovem, mas também de maioria população rural, ou seja, maior parte das pessoas moram no campo. O continente da África subsaariana sofre muitas dificuldades econômicas, dificuldades ambientais e que acabam se refletindo na população,
como muitos solos que são degradados, a escassez de água, a dificuldade na irrigação da agricultura e que, por sua vez, se reflete na fome. Então, se encontra muito na África subsaariana, esse conjunto dos países mais pobres do mundo, a presença de subnutrição, de raquitismo, por exemplo. Essa população mais pobre, ela acaba sobrevivendo naquilo que nós chamamos de agricultura de subsistência. Um quadro também muito triste da África subsaariana é a maior porcentagem de sua população com o HIV. Em um dado mundial, o maior grupo populacional se encontra nessa sub-região do continente africano. É uma população de maioria população negra, vários grupos étnicos, religiões tribais, animistas, presença do islamismo e do cristianismo também nessas nações. São os países mais pobres do continente. E a economia, que é uma economia fraca, ela é uma herança do processo de colonização. A imposição das monoculturas estabelecidas pelos europeus ali no século XIX, que nós chamamos de plantations, elas permanecem até hoje e acabam não favorecendo tanto assim na economia das nações da África subsaariana. Vale mostrar para vocês uma exceção. A África do Sul. A África do Sul é uma exceção na África subsaariana. É um dos países mais ricos do continente, de todo o continente africano, inclusive. A África do Sul é a terra do Nelson Mandela, uma personalidade mundial muito importante. Vejam esse mapa do continente africano e percebam como reforça essa situação de pobreza. O maior número de pessoas em pobreza absoluta no mundo está na África subsaariana. Vejam as nações que possuem um índice de desenvolvimento humano baixo ali naquelas nações. O que significa isso? Baixo acesso à escola, pessoas imatriculadas na escola, baixo acesso à saúde, a alimentação, a uma boa renda, vários aspectos o baixo índice de desenvolvimento humano podem demonstrar sobre a situação de dificuldade das populações desse continente. São os países mais pobres do mundo na lista do IDH. Por exemplo, Serra Leoa, nós temos também Moçambique, Etiópia, Botsuana, países que sempre possuem um índice de pobreza muito elevado. Este outro mapa, agora, ele apresenta o vírus da AIDS. Vemos ali fortemente na África subsaariana. Vários fatores estão ligados para explicar o vírus da AIDS. Desde pessoas em prostituição, a falta de conhecimento sobre o assunto na prevenção, há mitos que são carregados na forma em que se adquire a doença e até mesmo a pessoa que se recusa o tratamento devido ao preconceito. Então, são vários fatores que vão explicar a presença do HIV no continente africano. Esse outro mapa mostrando o mundo a respeito dos assentamentos precários. Os assentamentos precários são moradias inadequadas, com paredes que são feitos de papelão misturado com alvenaria, não tem saneamento básico ou acesso à água potável, muitas pessoas dentro de uma mesma casa. E, mais uma vez, podemos perceber que a África subsaariana tem bastante destaque nesse quesito. Vejam que a população total da África subsaariana, a maior parte dela habita em assentamentos precários. As cidades desse continente muitas vezes são imensas favelas, ou têm a presença de imensas favelas. Agora, eu quero apresentar para vocês a respeito de algumas características históricas que se refletem até os dias de hoje no continente africano, que se trata da influência europeia, desde o processo de colonização e exploração nessas nações. Podemos dividir em dois momentos históricos a atuação dos europeus no continente africano. O primeiro momento é no século XVI. Podemos perceber ali que havia um grande comércio de mão de obra escrava.
E os locais no continente africano que os escravos eram vendidos, os escravizados, essa é a melhor expressão, os africanos escravizados eram vendidos, nesses locais eles eram chamados de feitoria. Essa população foi levada forçadamente a trabalhar, por exemplo, nas colônias no continente africano. Então, esse é um primeiro momento da atuação dos europeus sobre esses povos. Um segundo momento que nós vamos ter é no século XIX. O que acontece ali no século XIX? Os países europeus passam pela segunda revolução industrial. Então, essas nações europeias necessitadas de matéria-prima, elas vão buscar essas matérias-primas no continente africano. Neste momento, os líderes das nações europeias, eles realizam uma reunião no final do século XIX, chamada Conferência de Berlim, em que eles repartem o continente africano para cada uma das nações europeias, como vocês podem perceber nesse mapa. E isso é muito interessante. Vejam, os líderes europeus não pediram licença no continente africano. Eles simplesmente dividiram entre si os locais do continente africano onde cada nação europeia iria dominar para explorar. Esse episódio ficou conhecido como Partilha da África e ocorreu ali no século XIX. Vocês podem perceber que a Partilha da África, ela criou o que nós chamamos de fronteiras artificiais. O que eu quero dizer com isso? A divisão das nações africanas, ela não veio por parte do povo africano em uma formação histórica e cultural. Ela é uma imposição do colonizador, como vocês podem ver neste mapa de divisão política, que é a divisão realizada pelos europeus a fim de explorar o continente. Se considerássemos uma divisão baseada nas identidades culturais, nos grupos étnicos presentes no continente africano, a divisão seria muito diferente, como vocês podem perceber nesse outro mapa. Ou seja, grupos étnicos foram obrigados a conviver juntos dentro de um mesmo território, impostos pelos europeus ali na Partilha da África. Todas estas imagens que eu estou neste momento mostrando para vocês e que encontramos na internet, em pesquisas na internet, por exemplo, elas demonstram este período histórico da partilha da África, do domínio europeu sobre o continente africano. Prestem atenção, como os europeus chegaram no continente africano após a partilha? Muitas vezes, os europeus realizaram alianças com grupos locais. Dentro de uma divisão realizada por eles, era encontrado um grupo que era a maioria e um grupo que era a minoria. Muitas vezes os europeus eles favoreciam essa minoria para a minoria ajudar a dominar a maioria. E isso acabou, inclusive, gerando uma rivalidade entre esses dois grupos. É claro também que os europeus, descaradamente, não iam falar que eles iriam dominar o continente africano para explorar matérias-primas para as suas indústrias. Eles arrumaram um discurso ali no século XIX que os justificassem como bons moços neste momento. Que discurso era esse? A missão civilizadora. Os europeus afirmavam que os brancos europeus eram superiores aos negros africanos e aos asiáticos. Então, eles tinham a missão de civilizar esses povos, ajudá-los com técnicas e conhecimentos que eles já tinham atingido. No discurso dessa missão civilizadora, o que se revelou, na verdade, foi um domínio, uma escravidão, uma exploração do território e dos recursos dos africanos, gerando consequências muito negativas para esses povos, consequências estas que percebemos até os dias de hoje. A partilha da África causou muitas consequências para os povos africanos. Eu posso apresentar como uma primeira consequência o fato dos europeus não respeitarem a cultura dos africanos. Os europeus impuseram sobre os africanos o seu modo de organização de sociedade, a própria divisão territorial, o modo de organização de um país. Eles impuseram a sua cultura, a sua religião
sobre os africanos. Também podemos apontar as alianças com os grupos locais que ajudaram os europeus a dominar os grupos étnicos, gerando, então, conflitos entre os próprios africanos. Uma terceira consequência foi o estabelecimento da plantation. A plantation é a monocultura que os europeus colocaram no território africano, ou nos territórios africanos. Do que se trata a monocultura? Uma atividade única, um tipo único de plantação. Os europeus eles removeram as culturas que os africanos plantavam para a sua própria sobrevivência e colocaram nas terras mais férteis os tipos de plantações que interessavam aos europeus. E para os africanos acabou sobrando terras inférteis, o que explica a fome que muitos povos africanos passam desde aquela época, além do trabalho escravo colocado ali sobre aquela população. E uma quarta consequência são as guerras civis. As guerras civis que existem dentro do continente africano, que existem entre os povos africanos. Por quê? O fato dos europeus terem criado alianças com grupos locais para ajudar a dominar, isso gerou rivalidades entre esses grupos étnicos, que foram inclusive obrigados a conviver dentro de uma mesma fronteira, essas fronteiras artificiais. Quando esses povos se tornaram independentes, eles acabaram entrando em intensas guerras civis na disputa pelo poder. Existe um ambientalista nigeriano chamado Nimon Bassey, que ele afirma que as guerras civis entre os povos africanos não são guerras civis, são guerras de recursos. Por que ele afirma isso? Porque ao tornar os africanos rivais entre si, isso facilitou para os europeus explorarem os seus próprios recursos. Então, aqui são alguns exemplos das consequências da partilha da África sobre os povos africanos. O século XX vai ser marcado pelos processos de independência das nações africanas. Por quê? Como? Em qual contexto? Os países europeus eles passam pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Como eles estavam enfraquecidos devido às guerras, os povos africanos, em um movimento nacionalista que se chamava pan-africanismo, começaram a declarar a sua independência, a independência das nações europeias, muitas vezes também apoiados pelas potências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Contudo, ao tornarem-se independentes, as elites locais que outrora ajudaram os europeus a dominar os povos foram as que continuaram no poder e que, por sua vez, não se preocuparam em realizar mudanças na melhoria desses povos africanos. Além disso, Estados Unidos e União Soviética ajudaram a derrubar governos pacíficos, governos democráticos, governos a favor do povo. Essas duas potências da Guerra Fria ajudaram a manter ditaduras cruéis dentro das nações africanas só para que esses países ficassem do seu lado na Guerra Fria, ou do lado socialista, ou do lado capitalista, o que explica muitos conflitos também até os dias de hoje dentro das nações africanas. Em sua maioria, após o processo de independência, aquela divisão territorial que os europeus fizeram no período da partilha foram mantidas hoje nas nações africanas. Se vocês observarem um mapa das nações atuais, vocês perceberão que é muito semelhante àquela divisão que os europeus realizaram no século XIX, o que acabou em fortalecendo as guerras civis devido a grupos étnicos rivais conviverem dentro deste mesmo território. Agora, na atualidade, ainda existe influência estrangeira no continente africano. Houve a influência estrangeira europeia no período da colonização, da neocolonização, e agora nós temos a influência das nações devido a interesses econômicos. Uma dessas nações que se interessa muito pelas nações africanas é a China. A China, devido ao seu grande crescimento econômico, ela busca no continente africano recursos para abastecer toda a sua produção industrial, né, recursos minerais para abastecer a sua produção industrial.
Muitas vezes a China, ela acaba fazendo um trato com essas nações da seguinte maneira: ela oferece, os líderes chineses oferecem construções de hospitais, de estradas, de escolas, em troca de poder explorar no continente africano petróleo e outros recursos minerais. Existem pessoas que criticam essa atitude da China. Elas falam que, de uma certa maneira, é um novo domínio sobre o continente africano. Uma vez que a China é uma nação poderosa do ponto de vista político e econômico, ela pode sim influenciar a política das nações africanas. E nem sempre gera emprego essa influência chinesa ali dentro do continente africano, porque a nação chinesa manda chineses para trabalharem nas construções dessas escolas, desses hospitais, muitas vezes. Nós podemos perceber isso, por exemplo, em uma nação chamada Moçambique. Mas vemos aí o exemplo da influência estrangeira na atualidade. Multinacionais também exercem grande influência no continente africano. Nações como Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, muitas vezes para comprar recursos minerais das nações africanas, acabam vendendo para elas armamentos, o que fortalece essas ditaduras violentas que existem ali dentro das nações africanas. Esse é um gráfico que exemplifica a exportação e a importação da África para a China. Da África é exportado para a China matérias-primas, como vocês podem perceber na maior parte desse gráfico, na cor dessa rosa clara, que são combustíveis e lubrificantes, né? É petróleo, na verdade. E da China para a África, muitas vezes vão produtos industrializados, que são, inclusive, produtos mais caros, favorecendo a nação chinesa. Vocês podem ver ali de cor verde bens industriais, laranja maquinaria e equipamentos de transporte. Então, mostra essa grande influência de compra e venda entre a nação chinesa e as nações africanas. Nesse momento, eu apresento para vocês um artigo científico publicado no ano de 2020 de um geógrafo que fala sobre a influência de outras nações estrangeiras, além da China, sobre o continente africano. E como essa influência acaba também ajudando no crescimento econômico, não apenas em explorar esse continente. Nós vemos aí um outro lado da moeda. Obviamente, aos interessados eu recomendo a leitura desse artigo, porque o autor, o Cauê Lopes dos Santos, ele mostra muito mais detalhes e apresenta toda a crítica desse processo. Podemos perceber, por exemplo, que no ano de 2017, a África ela absorveu dos investimentos internacionais 2,9%. Isso representou bastante para os africanos, mas ainda não é uma grande fatia dos investimentos estrangeiros diretos. Vejam que a Ásia é 33,3%, a América Latina e Caribe 10,6%, por exemplo. Estados Unidos, Reino Unido, França, China, a própria África do Sul atua dentro do continente africano, Itália, Singapura, Índia, a região de Hong Kong na China e Suíça representam um conjunto de 10 economias que mais investiram em 2017 nos territórios africanos. No Egito, por exemplo, houve um investimento significativo, especialmente chinês, na indústria de bens de consumo. A África do Sul, o que ela mais exporta, por exemplo, são ouro, diamante, maquinários e equipamentos para nações como China, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Índia, Botsuana e Namíbia. A Etiópia, percebemos ali numa região chamada Chifre da África, especialmente chineses e turcos influenciam e atuam sobre a economia da Etiópia. Indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. Em 2017, as empresas estrangeiras que passaram a produzir dentro da Etiópia foram essas, como vocês podem perceber: Calvin Klein, por exemplo, Zara, Giorgio Armani e Hugo Boss. São empresas na área têxtil e de calçados. A Nigéria, em 2017, absorveu dos Estados Unidos investimentos no mercado tecnológico, como a Uber e o Facebook. Da China, a Nigéria absorveu investimentos diretos nas indústrias têxtil, automobilística e aeronáutica. Até mesmo a nação brasileira já realizou muitas relações comerciais com a Nigéria, com a África do Sul, por exemplo,
Nós podemos ver isso quando a gente estuda essas relações que são chamadas de países do Sul com países do Sul, ou cooperação Sul-Sul. A China não é a única potência que compreendeu o papel que os africanos terão no mundo nas próximas décadas. A presença estadunidense segue vigorosa, assim como a do Reino Unido, da França e da Índia. Hoje, as nações africanas, elas apresentam muitas dificuldades. Contudo, as nações africanas também possuem uma elevada população jovem. A partir do momento em que existirem melhores condições para estudo, acesso ao trabalho, para essa população jovem se qualificar, com certeza a nação africana apresentará um grande potencial, que não será útil apenas para eles, mas para o mundo inteiro. Agora, o que eu gostaria que você percebesse também foi o título dessa aula, O Mundo Quer a África, não os africanos. É um título triste, mas ele apresenta uma dura realidade. Como, no período de colonização ou de partilha da África, os europeus, com o discurso da missão civilizadora, se interessaram em explorar os recursos africanos e a população como mão de obra escrava. Na atualidade, vemos multinacionais, vemos várias nações se interessando mais uma vez pelo continente africano para explorar de novo seus recursos naturais. Quando é que, de fato, o mundo olhará para o continente africano com a intenção do desenvolvimento humano? Essa é uma resposta que nós devemos cobrar. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e a aproveite muito bem. É um assunto complexo, que requer muitas leituras e outras análises, mas aqui eu mostro para vocês algumas características principais. Um abraço e bons estudos!